Ai, tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, bem-vinda. Fique com a gente, se acomoda aí na cadeira, no sofá, porque o programa de hoje tá incrível, com um convidado ilustre que já já eu apresento. Antes de mais nada, convido você a deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir mais e mais conteúdos do podcast Mundo Empresarial. Nosso canal que cresce a cada dia, são 139 mil inscritos, batemos os 139 mil, estamos a caminho dos 140 aí, e a gente pede a sua contribuição, a sua ajuda, né, para se inscrever aí, para a gente crescer ainda mais em audiência aqui no YouTube. Além de assistir, você também pode conferir esse conteúdo em áudio através do Spotify ou também da Apple Music. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, essa marca querida desde a década de 1930, que oferece qualidade, sabor, desde os clássicos refrigerantes, também as cervejas especiais, a Ravache, a Guitz, enfim, uma linha completa de produtos. Então, sempre que você for brindar com os amigos e unir a galera para tomar uma cerveja, um refrigerante, para ter bons momentos, não se esqueça de ter aí os produtos do Grupo Convenção. Muito obrigado pela parceria aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar o nosso convidado. Hoje um convidado internacional, ele que é imigrante alemão lá de Kaiserslautern. Falei certo, né? Kaiserslautern, uma cidade da Alemanha. Está aqui com a gente o Sr. Klaus Friedrich Hepp. Ele que é fundador, empresário da KFH Services. Como vai, Sr. Klaus? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje para gravar nosso podcast. Que bacana, o prazer é todo nosso. Já tive a oportunidade de conhecê-lo em um outro momento e dessa vez aqui no podcast Mundo Empresarial para a gente bater papo, conhecer um pouco mais dessa brilhante trajetória. São pelo menos 40 anos atuando aí em indústrias, em grandes companhias pelo mundo todo, como executivo de negócio, né, Sr. Klaus? Exatamente. Há 40 anos após terminar minha faculdade, eu iniciei minha carreira de, até hoje, 40 anos, como funcionário executivo de empresas industriais alemãs, no início na Alemanha, logo após na Europa, e da Europa eu fui para o Brasil, para 3 anos. De volta na Alemanha, após um ano, eu fui para a Espanha. E da Espanha eu fui para México, onde passei 6 anos. E de volta ao Brasil em 2010. Até hoje estou trabalhando para empresas alemãs. A gente pode falar que o senhor é um cidadão do mundo, né? Viajado, já com larga experiência em diversos países mundo afora, né, Sr. Klaus? Eu acho eu tenho o direito de me considerar cidadão do mundo, porque durante os últimos 15 anos no Brasil, eu sempre tinha responsabilidade para o Brasil, mas também para a América Latina toda, incluindo México, o Caribe. E durante os últimos 6 anos, acima disso, eu também fui responsável pelo desenvolvimento de novos negócios na África subsaariana e na Austrália. Que legal, hein? Quanta bagagem, quanto conhecimento que a gente vai compartilhar e vão conhecer um pouquinho dessa bagagem aqui no podcast Mundo Empresarial. Tem muita história boa que eu quero que o senhor compartilhe, quero que que o senhor mostre para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, ao longo desses 40 anos de carreira, há 15 anos,
teve a ideia de fundar a KFH Services aqui no Brasil, que é uma empresa de consultoria, né, para outras empresas que precisam aí de uma gestão interina, de um auxílio para iniciar as atividades e também com mentoria para executivos de negócio, né? De fato, a ideia de criar minha empresa há 15 anos, diretamente após minha volta do México para o Brasil, foi devida a um desafio. O desafio foi que, da forma como eu voltei do México para o Brasil, eu tive grandes dificuldades de conseguir a minha permanência e, consequentemente, o livro de trabalho e, consequentemente, eu não tinha fácil ser contratado como CLT por empresas. E esse desafio me levou à decisão de, em lugar disso, abrir minha própria empresa naquela época, principalmente interim management. E funcionou muito bem, porque durante vários anos eu tive vários mandatos como diretor-geral interino de empresas alemãs aqui no Brasil. Só que o que aconteceu em todos estes casos, eu fui contratado como interim manager e efetivado pouco após. Então, foi uma história maravilhosa de sucesso e até hoje agradeço muito esse desafio após minha volta do México para o Brasil, porque isso me ajudou a me posicionar no mercado da forma como hoje consigo muito bem fazer meu trabalho e minha vida. Que bacana, hein? E como que você, aqui no Brasil, passou a oferecer esse tipo de trabalho como gestão interina para empresas industriais? Afinal, quando que uma empresa, de fato, contrata um gestor para trabalhar de maneira interina por um período, né, à frente daquela empresa? Tiago, é assim, eu sempre falo, todos os meus clientes que me contrataram como gestor interino das empresas delas, estavam desesperados. Uma empresa precisa de um gestor interino quando ela não tem outra solução. Isso pode ser o caso da perda do próprio gestor, pode ser a necessidade de trocar rapidamente o gestor por razões que sejam. Também, tipicamente, são situações onde as matrizes, no meu caso alemãs, dessas empresas não entendem mais o que está acontecendo na subsidiária no Brasil. E, claro, quando empresas estão em queda livre de resultados, quando também um caso típico é quando os clientes das empresas apertam a matriz e falam, olha, vocês têm que se virar, tem que ter soluções, tem que mudar. Então, com tudo isso, eu me considerei sempre nessa função de gestor interino, como um médico emergencial para empresas enfermas. Muito bem. Então, das mais variadas situações, né, que de repente precisa de um olhar técnico, um olhar clínico de quem já viajou o mundo, né, já fez a gestão de inúmeras companhias e
traz todo esse know-how, essa experiência para aplicar nas empresas que estão numa situação delicada e precisa de um respiro, não é isso, seu Klaus? Veja bem, os conhecimentos técnicos, ao meu ver, nessas funções são secundárias. Você tem que ter um background técnico, você tem que ter uma condição de rapidamente entender de que se trata, quais são os produtos, processos, o que os clientes fazem com isso tudo. Mas o mais importante nessas empresas acidentadas é a gestão e liderança. A gestão humana, a questão de montar rapidamente equipes de alta performance, o que requer uma alta capacidade analítica para rapidamente decidir quem são as pessoas boas dentro dessas empresas que tem que continuar e quem são pessoas fracas que tem que substituir. Infelizmente, isso é na analogia do médico de emergência, a cirurgia, que após os acidentes, infelizmente, muitas vezes é necessária. Perfeito. A tua formação acadêmica, engenheiro químico. Eu estudei engenharia química na faculdade alemã em Karlsruhe, que hoje se chama KIT, Karlsruhe Institute of Technology, uma das mais renomadas faculdades alemãs técnicas. E após terminar minha educação na faculdade, eu entrei na indústria. Muito bem. E como que o engenheiro químico se descobriu um grande líder em empresas industriais? Boa pergunta. Quando eu comecei meus primeiros trabalhos, eu fui engenheiro de projetos. Eu tinha que fazer trabalho clássico de engenharia. Só que eu rapidamente destaquei como uma pessoa com capacidade de ser líder, com talento para organizar equipes, com uma grande facilidade de fazer equipes multidisciplinares e internacionais funcionar bem. E com tudo isso foi um desenvolvimento natural. Eu assumia aos poucos funções de gerente de projetos. E como consequência disso, eu também aos poucos assumi responsabilidade para fazer projetos na Europa. Na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, onde essas habilidades eram necessárias. E o sucesso faz o sucesso, né? Eu sempre falo, o pai do sucesso é o sucesso. Então, como funcionou muito bem, eu fui encarregado com projetos maiores, mais complexos, e isso tudo me permitia crescer rapidamente. Que legal. E nesses 40 anos de carreira, com vasta experiência em vários setores, né? Eu vi petroquímica também, não é isso? Empresa petroquímica, automotiva e de cosméticos, estou correto? Se tiver errado, por favor, me corrija. Olha,
o momento-chave foi quando eu, na empresa global alemã, Henkel, comecei a trabalhar para todas as divisões. Detergentes, adesivos, cosmética, surface technologies. Isso muito cedo me ajudou a me desenvolver generalista. E após os 17 anos na Henkel, eu saí para a automotiva. No México, eu fui responsável para 2 empresas alemãs de automotiva, fabricantes de peças. E quando eu voltei do México, após 6 anos para o Brasil, eu trabalhei em seguida para empresas totalmente diferentes da indústria. Eu comecei num fabricante de máquinas de embalagem, máquinas embaladoras para enchedoras para a indústria alimentícia e farmacêutica. De lá, eu fui para uma empresa alemã que fabricava equipamentos pesados para a indústria de óleo e gás. E após eu assumi a presidência da Vulcan do Brasil, que é um fabricante de componentes pela transferência mecânica de potência. Ou seja, eu adquiri durante toda a minha trajetória uma experiência muito ampla em indústrias totalmente diferentes. Que legal. Isso que, de repente, te deu versatilidade, um portfólio, um repertório cultural e profissional muito vasto, né, Sr. Klaus? Eu sou muito orgulhoso porque eu acho isso me fez muito atrativo para meus clientes, no sentido, eu conheço muitas indústrias, muitos países e o que eu sempre vejo muito importante também para o sucesso da minha carreira como uma bola de neve descendo a montanha. Eu constantemente consegui aumentar minha rede de ótimos contatos e amigos nacionais, internacionais, na América Latina, na África, na Austrália, na Europa. E isso me dá muita força hoje, porque eu sou fã dessa filosofia onde se diz: você não precisa saber tudo. Ninguém é Deus. Mas você deveria conhecer as pessoas certas para todas as questões. E neste sentido, me sinto muito rico. Que legal. Que aula que estamos tendo aqui, hein? Fica com a gente, o programa está só começando, essa história vai fluir, esse podcast vai ser muito interessante, com insights valiosos de alguém que está no mercado aí há 40 anos e tem muito a acrescentar e que você pode utilizar vários ensinamentos aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Ô Klaus, e a sua relação com o Brasil? Já são quase 30 anos aqui, né? Desde a sua primeira vinda, entre idas e vindas, não é isso? Eu vou te contar um segredo, Tiago. Porque quando eu fui convidado pelo presidente da divisão química da Henkel para ir para o Brasil, ele me pediu ir para o Brasil como auditor interno e ficar 2 semanas. Mas, devido à situação e às oportunidades, eu voltei após 3 anos. Ou seja, chegando no Brasil, eu descobri uma ótima oportunidade de fazer ganha-ganha com os brasileiros
e os alemães e construía uma ponte que facilitou progresso incrível com um grande projeto que eles estavam fazendo neste momento e onde eu podia assumir uma função-chave como líder do projeto e contribuir com toda a minha experiência adquirida na Europa durante os anos anteriores. Ou seja, então veio a princípio para ficar 2 semanas, acabou ficando 3 anos, é isso? Exatamente. Vale do Paraíba, São José dos Campos, estou correto? Exatamente. Depois dali partiu para um outro projeto, né, seu Klaus? Veja bem, eu vou ser sincero. A razão principal da minha volta para a Alemanha foi conseguir me divorciar. E eu fiquei 1 ano como diretor técnico, ainda da Henkel. Quando a Henkel me convidou a assumir a função de diretor-geral de uma recém-adquirida fábrica e empresa muito tradicional espanhola, no norte da Espanha. E eu mudei para a Espanha, assumi essa função. Foi um trabalho muito, muito interessante. Cresci muito. E agora, já divorciado, eu tinha a vontade de sair da Henkel, fazer algo novo e, ao mesmo tempo, realizar meu sonho de sempre ir para outro mundo. E esse novo mundo que me foi oferecido por cliente desesperado foi o México. Muito bem. Bom, estamos conhecendo um pouco mais de Klaus Friedrich Hepp, à frente e fundador da KFH Service. Vamos contar essa linda trajetória, Alemanha, México, Brasil, Espanha e agora como executivo, como fundador, CEO da KFH Service. Bom, você comentou que um dos trabalhos da KFH Service é a gestão interina, em que muitas empresas estão em uma situação delicada, precisam de um olhar clínico, técnico, profissional, uma liderança, né, para trazer uma mudança positiva, uma virada de chave para aquelas empresas. E nessas situações, ou melhor, em muitas situações, você encontrou empresas, vamos dizer, devastadas, numa situação muito delicada. E o que o senhor tira de exemplo, assim, de aprendizado sobre liderança, principalmente nesses tempos de crise? Bom, o clássico é, veja bem, sem exagerar e sem ser arrogante, eu sempre realizei um interim manager com contrato assinado. Parece um pouco James Bond. Por quê? Ele vai ao lugar do trabalho e, pelo menos durante as primeiras semanas, pode ser 2 meses, ele tem quase mão livre. Porque o cliente dele que contratou ele está tão desesperado e até espera a iniciativa própria do interim manager. E eu sempre achei isso fenomenal, porque nada melhor do que poder. Eu sempre comparei isso com o trabalho de um artista, um pintor. Desenhar o que e como quer fazer na empresa. E o mais importante sempre nessas situações foi
se tinha poucos dias para entender de uma forma integral o que está acontecendo aqui. Quais os problemas? Qual a enfermidade dessa empresa? E, em seguida, eu precisava sempre, rapidamente, conhecer as pessoas-chave da empresa, em todas as áreas principais da empresa, para eu mesmo poder avaliar quem são as pessoas muito bons, muito importantes, e quem são pessoas problemáticas que complicam o saneamento da empresa. E esse trabalho, eu diria, foi o mais importante e de mais responsabilidade, porque nessas questões errar não é permitido. Muito bem. E assim que a KFH Service assume uma gestão interina de uma empresa, é dado carta branca para atuar da forma como o senhor acredita ser certa, ou existe uma certa ainda um certo receio, uma barreira que de repente você sugere ir por um caminho, mas um outro gestor fala, não, vamos seguir a tua orientação? Veja bem, dois comentários. Primeiro, minha experiência de forma geral nos mundos onde eu me movi, ou seja, na Espanha, no Brasil, nos países da América Latina, até nos países da África. Eu, como alemão, obviamente com experiência, com bagagem, com caráter, tenho facilidade em me vender como líder, num sentido positivo. Porque em empresas acidentadas, o que as pessoas mais querem é sair do buraco, ter sucesso, ter prazer no trabalho e não sofrimento. E eu sempre consegui convencer rapidamente as pessoas-chave nessas empresas, olha, gente, vamos fazer junto. Vamos achar uma maneira de fazer sucesso e todos juntos, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E, do outro lado, o que eu posso confirmar também é as matrizes, no meu caso, empresas alemãs, grandes, tamanho médio, familiares, na bolsa, todo tipo. No caso do Brasil, tem vários problemas. Um problema é o idioma. Quem na matriz deles fala português? Português, sim. É um problema, complica. Segundo, o que, em especial, as empresas alemãs, tamanho médio, no início não entendem e não acreditam é que aqui no Brasil muita coisa funciona totalmente diferente ao resto do mundo. Porque o normal de muitas empresas eles falam, não, mas nós já sabemos, estamos no mundo inteiro, você não vai contar novidade para nós. Mas eu conto. O Brasil é um mundo muito especial quando se tornar aos negócios, à indústria, às leis, tudo. Muito bem. Que aula, hein? Que bate-papo bacana com o Klaus Friedrich Hepp. Bom, além do trabalho de reestruturação com a gestão interina,
tirando muitas empresas do fundo do poço, a gente pode dizer assim, né? A KFH Services também realiza o trabalho de criação, auxilia empresas né, que estão sendo montadas do zero. O senhor tem muita experiência com isso. Veja bem, enquanto após minha vinda do México, eu iniciei minhas atividades com a gestão interina como carro-chefe. Após minha aposentadoria na Vulcan, no ano passado, eu repaginei minha empresa e abri leque de serviços profissionais para empresas e automaticamente, sem eu ter preferido, eu fui levado por meus clientes longe da gestão interina e hoje eu executo vários serviços para empresas alemãs. Minha ocupação principal hoje, como diretor executivo, administrador, representante legal da Ringspan do Brasil, que eu abri no ano passado. Eu sou gestor de empresa e, a parte disso, e tudo transparente, aberto, sem conflitos, atendo outros clientes industriais alemães com outro tipo de serviços, como, por exemplo, como representante comercial deles, ou simplesmente como consultor para diferentes questões empresariais onde eles precisam de suporte. Muito bem. E falando sobre representação comercial, hoje o senhor está representando uma grande marca, um grande player alemão aqui em solo brasileiro, né? Exatamente. Eu consegui fechar negócio com a empresa líder alemã em máquinas para testes de alta pressão, Poppe e Potthoff Maschinenbau GmbH. A Poppe e Potthoff Maschinenbau GmbH é como chamamos no termo internacional, Hidden Champion. Uma empresa especializada no que ela faz e sabe muito bem fazer. Eu estou agora ajudando essa empresa como representante comercial exclusivo para o Brasil entrar no mercado neste país imenso. Que bacana, hein? E tem um vasto, uma oportunidade, um vasto campo para atuar, não é mesmo, seu Klaus? Sim, o fascinante para mim é que a Poppe e Potthoff Maschinenbau GmbH traz novamente uma abertura para mim para novos mercados, que eu até agora estritamente nem conheci. Isso aumenta mais ainda a minha experiência com indústrias e também tem alguns casos onde tem claramente sinergia. Uhum. O que eu faço para a Ringspan do Brasil e o que eu faço para a Potthoff GmbH tem vários clientes que são interessantes pelos dois. Uhum. E isso é bom. Consegue vender para as duas empresas os dois produtos, né? Os dois não, produtos não, mas assim, a gama de serviços e produtos que as duas empresas têm à disposição, se consegue entregar para os clientes brasileiros. O que eu sempre falo para meus clientes, vocês têm que pensar assim, eu vou para onde vou e todos os meus clientes estão junto comigo. Uhum. E se eu vou a um cliente
da Poppe e Pothoff, eu não esqueço no momento certo de mencionar meu trabalho e minha função para a Ringspan. E ao revés. E só nessas conversas consigo descobrir se nessas empresas, essas indústrias têm potencial pelas duas. Uhum. Então, é muito bom. E também isso é um efeito beneficioso, de forma geral. Eu consigo juntar mais contatos top à minha rede. Legal. E à frente, como presidente da Ringspan do Brasil, desde o final do ano passado, como que tem sido o seu trabalho, enfim... De fato, você montou a primeira filial dessa multinacional alemã em solo nacional, em solo brasileiro. Como é que foi a chegada? E, curiosamente, né, coincidentemente, também uma empresa alemã, né, da onde você nasceu, se criou, enfim, da mesma origem do senhor. Eu estou muito satisfeito e orgulhoso sobre o sucesso que nós, nosso time da Ringspan do Brasil, conseguimos até agora. Em menos de um ano, conseguimos estabelecer-nos, criar nossa estrutura, com nossa sede em Vinhedo, São Paulo, com uma filial em BH, com uma muito boa logística instalada, com prestadores top para todas as funções principais da empresa e com uma incrível entrada a diferentes mercados industriais do Brasil, onde conquistamos até hoje muitos clientes já, e ainda tem muito mais para rapidamente explorar e descobrir. E a Ringspan do Brasil tem no portfólio também uma gama de produtos, né? A Ringspan do Brasil, ao meu ver, tem o portfólio mais amplo do mundo de componentes pela transferência mecânica de potência na indústria. Nós atendemos a indústria da mineração, siderurgia, papel celulose, óleo e gás, as usinas de açúcar e etanol, muitos chamados fabricantes OEM que fabricam máquinas. Então, o Brasil, para esse tipo de empresa, é um mercado gigantesco. Só que, para realmente conseguir entrar nesse mercado imenso, você tem que ter um grande nome, tem que ter excelentes produtos e tem que conseguir um atendimento de primeira dos clientes. Muito bem. A Ringspan do Brasil, a princípio, é uma importadora, né? Traz já o produto acabado lá da Alemanha, traz para o Brasil e revende aqui, não é isso, seu Klaus? A gente traz produto das fábricas globais da Ringspan, ou seja, compramos nas fábricas da Alemanha, são várias, compramos nas fábricas da Ringspan na Itália, na França, na África do Sul, na China e dos Estados Unidos. E com isso, como importador até agora, como puro importador até agora, o desafio desde o início para nós claramente é conseguir uma logística otimizada com os melhores prazos para os clientes. E eu acho que dentro desse desafio, até hoje,
estamos muito, muito bem posicionados, mas eu vou te contar um segredo. O próximo ano, a Ringspan do Brasil vai começar a importar componentes das diferentes fábricas da Ringspan e começar uma montagem final desses produtos para nacionalizar, com todas as vantagens que traz pela venda. E outro passo para frente vai ser na segunda metade do próximo ano a localização de componentes secundários. Vamos trazer de fora das fábricas da Ringspan os componentes-chave, mas tudo que não é componente prioritário, vamos comprar aqui no mercado. Planos ambiciosos. Eu sei, inclusive, né, que o senhor já revelou num outro momento, que de se estabelecer aqui uma linha de montagem, a fabricação por completa, mas isso para alguns anos adiante, né, senhor Klaus? Sim, os estágios são esses. Hoje, após menos de um ano, nosso negócio funciona perfeitamente com a importação de produtos das fábricas da Ringspan. Próximo ano, vamos começar a montar componentes importados e um pouco mais para frente, próximo ano, vamos começar a comprar componentes secundários fabricados aqui, montar junto com componentes importados do mundo da Ringspan e mais em adiante, mas isso depende do mercado, dos clientes, das necessidades, das condições, das vantagens. Podemos pensar em pôr máquinas e fabricar completamente produtos da Ringspan com a mesma tecnologia e qualidade aqui no Brasil. Legal. A gente já percebeu que nesses 40 anos de carreira, né, o senhor adquiriu know-how, experiência para implantação, instalação de indústrias, né? Aqui no caso, a Ringspan do Brasil, né, começou do zero, trouxe essa filial alemã para solo nacional e aí hoje como importadora, mas passo a passo está crescendo. E essa experiência também resultou num trabalho lá no México, né? De uma outra empresa industrial que o senhor ajudou a, de fato, construir, edificar e se tornou um grande player. Essa foi uma aventura, porque eu estava lá durante 3 anos como diretor-geral de um fabricante alemão de autopeças, quando um headhunter me contactou e perguntou: "Você quer construir uma empresa?" E eu falei: "Putz, mas até agora, durante meus longos anos da Henkel, eu sempre tomei conta de empresas existentes e sempre reclamei: isso está errado, eu teria feito isso diferente, isso. E agora vem alguém e fala: construa sua própria fábrica para depois fazer a gestão dela. Então, uma síntese dos meus sonhos como engenheiro, como executivo, eu topei. Mas foi realmente uma aventura porque comecei de zero. Quando eu cheguei na obra dessa nova fábrica, uma fábrica de 30 mil metros quadrados, grande, eles estavam no início da obra e eu decidi rapidamente como, primeiro, eu tinha que fazer acompanhamento da construção da fábrica. Então, eu precisava estar perto da obra. Então, eu resolvi alugar um trailer, coloquei
do lado da obra de construção e trabalhei lá. Que legal. Com acesso direto e a curta distância à obra toda. E assim eu acompanhei tudo. E quando a obra estava avançando, eu comecei a contratar meus gerentes e eu estendi esse trailer. Eu coloquei, acho que no final eu tinha 10 trailers. Como aqueles campamentos dos trailers do faroeste. E tudo encercado. Eu contratei uma empresa de vigilância, porque México é um país um pouco complicado, né? Mas foi muito legal, muito legal. Começou do zero, ajudou de fato a construir, né? Exatamente. Colocou a mão na massa, né? Literalmente para ajudar a levantar essa empresa. E depois de pronta, esteve à frente executando os negócios. Não. Não? Como assim? Antes de ser pronta, Ah, eu já decidi, vamos mudar para dentro. sim. Então, partes da empresa estavam prontas, outras não. E eu tinha meu escritório durante 6 meses no almoxarifado. Foi uma mesa de madeira, 3 cadeiras, eu sentado lá trabalhando, no ambiente de um galpão vazio. E após começamos a fazer as primeiras instalações. Foi para imaginar a complexidade da tarefa. Dentro de ano e meio, transferimos 60 linhas de montagem da fábrica dessa empresa em Tennessee, Estados Unidos, uma por uma para o México. Instalamos e junto com os clientes de cada uma fizemos o funcionamento e começamos a fabricar. Que legal, que trajetória bacana, hein? Muita coisa. Então, essa empresa é um caso que ela estava se estruturada nos Estados Unidos, foi abrir uma unidade, se transferiu para o México, começou do zero e pouco a pouco foi montando cada linha, cada produção e até de fato se consolidar se estabelecer no México. Exatamente. Agora, algo muito importante para comentar, após minha chegada da Espanha no México, eu conheci minha esposa. Ela é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Brasileira. Brasileira. E a gente casou. E 1 ano mais tarde, meu filho nasceu com 3 passaportes no México, brasileiro, alemão e mexicano. Que legal. E eu acho essa grande tensão durante esses trabalhos no México, eu somente consegui aguentar e fazer bem porque eu tinha uma família. Foi fenomenal. Que legal. Como que é o nome da esposa? Selma. Selma. E o filho? Gabriel. Num outro relacionamento, o senhor tem outros filhos, não é isso? De um outro relacionamento, né? Eu tenho 3 filhos São 4 adultos filhos no total. na Alemanha. E a Selma trouxe o filho do primeiro casamento dela, que eu considero meu filho. Ah, então são 5, então. São 5. 5 filhos. Que bacana. Um abraço para Selma. Inclusive, já tive o prazer de conhecê-la. Só não lembrava o nome, mas é sempre bom recordar. Inclusive, numa conversa com a Selma, ela revelou que ela convive, ela tem um relacionamento com o alemão mais brasileiro. Que história é essa, seu Klaus? Ela me contou, falou, esse é o alemão mais brasileiro que eu conheço. Já bem, minha compreensão é a seguinte. Um pouco antes eu mencionei essa analogia à bola de neve que vai descendo a montanha
e aumentando. E eu sou algo similar. No sentido, eu já vivi em muitos países, eu viajei para muitos países e aonde eu for, eu peguei algo. Então, eu sou hoje um homem patchwork. Eu não sou mais homogêneo. Eu sou alemão, sim, meu passaporte é alemão, eu sou imigrante, mas culturalmente e pessoalmente, eu me tornei realmente uma pessoa internacional. Como eu disse no início do programa, um cidadão do mundo. Sim. Muito bem, esse é o alemão mais brasileiro que você está assistindo aí do podcast Mundo Empresarial, fã da banda Raça Negra, inclusive. Luiz Carlos e companhia. Exatamente. Veja bem, eu acho que eu comparto um fenômeno com muitos brasileiros. Por quê? Quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, nos anos 96. Aqui em São Paulo, dia todo e todos os canais, as canções da Raça Negra. Raça Negra. A Raça Negra simboliza culturalmente essa época. E um pouco verdade, um pouco inventado, romântico. A gente, lembrando dos anos 90, a gente sempre pensa, estava legal. Não tinha muitos problemas que hoje temos. Então, quando eu escuto a música da Raça Negra, ela me leva de volta aos anos 90. Quando eu escuto certas canções dela, é como eu vejo um filme de situações, de memórias, de coisas boas. Sim, sim. É fantástico. Que legal. A memória tá muito relacionada à memória afetiva, né? Exatamente. Bacana. O papo tá bacana demais, tá bom demais. Inclusive, eu quero brindar essa nossa conversa com os produtos, né, do refrigerante Convenção. O senhor gosta de um bom refrigerante nacional brasileiro? Lógico. Então, por favor... Eu adoro. Sinta-se agraciado aí com os produtos do Grupo Convenção, refrigerante tradicional. Esse aqui é o sabor frutaína. Vamos tomar um golinho? Aproveitar as palavras. Muito obrigado ao Grupo Convenção, que tem uma linha completa de produtos, desde os clássicos tradicionais refrigerantes, até também cervejas especiais. Tiago. Um brinde. Saúde. Grupo Convenção. Muito obrigado. Delicioso. Numa próxima oportunidade que você for reunir a família, os amigos, não esqueça de levar para tua casa os produtos e ter na tua mesa os produtos Convenção. Vou fazer. Bom, inclusive quero aproveitar e convidar você, empresário, empreendedor que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial, quer contar a tua história aqui no nosso programa, entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. Assim como o Klaus Epp, pode ser você o próximo convidado, está aqui frente a frente comigo, contando um pouco mais da bonita trajetória que você tem nesse universo do empreendedorismo. Podcast Mundo Empresarial está na 3ª temporada, com inúmeras entrevistas, já passamos de 200 episódios exibidos, com uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos, então, e muitos desses inscritos são possíveis clientes seu. Pois é, então entre em contato, participe e vai ser um prazer te receber aqui no nosso podcast, tá bom? Assim como também no programa na televisão, seja pela Rede TV para todo o Brasil e também na VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo. É uma grande vitrine, uma grande oportunidade de você mostrar o seu negócio, contar a tua história aqui para tantos e tantos empreendedores, para tantos e tantos empresários também. Certo? Combinado? Thiago, Bom, lembrando também que o nosso network aqui é impagável, né? Ah, sim. Quando chegou, você já comentou com ele do nosso convidado do programa, de Alagoas, sim, de importação, então
empresários têm que... Exatamente. Essa voz que você está ouvindo, não se assuste não, é do Lucas Quiles, tá aqui nos bastidores, trabalha junto com a gente na produção e sempre é aquela voz, né? Aquela voz que vem do além, aquela voz que vem para auxiliar o apresentador aqui a conduzir o programa e me ajuda a lembrar de muitas coisas. E realmente, o podcast Mundo Empresarial, o programa Mundo Empresarial é uma grande oportunidade de você fazer negócios, de você se conectar com outros empresários, de fazer network, como bem lembrado o Lucas Quiles. Estávamos aqui nos bastidores conversando com o Klaus e ele me contava, né? E eu compartilhei com ele um fato recente que eu recordei da história dele e tal, com uma outra empresa que também tem tudo a ver com aquilo que ele faz. Então, assim, a gente troca experiências, troca contatos, né? E faz negócios. Isso é muito bom, viu, Klaus? Inclusive, eu gostaria que você falasse, né, dessa experiência que é estar aqui nessa mesa batendo papo com a gente. Já participou também do programa Mundo Empresarial, seja através da KFH Service, também como da Ringspan do Brasil. Sabe, Tiago, no México, desde o início, eu fui confrontado de surpresa pela necessidade de me tornar um homem público. Com os grandes investimentos que nós fizemos no México, a inauguração, por exemplo, da empresa nova, veio o governador. Eu comecei a participar de associações profissionais, câmaras alemãs, câmaras nacionais, mexicanas. E mais veio uma demanda de atuação pública. Órgãos de imprensa me convidaram para fazer entrevistas na rádio, na televisão. E quando eu voltei para o Brasil, já com essa experiência com a comunicação aberta com o mundo, eu intensivei isso e minha participação de reportagens, de entrevistas, de palestras, aumentou brutalmente durante os últimos 15 anos. E hoje, para mim, fica muito claro, com tudo que está mudando no mundo da indústria, da economia, um gestor de uma empresa com esse entendimento moderno da famosa ESG, tem obrigações sociais. Ele precisa se mostrar. Ele precisa explicar, não só para os funcionários, mas também para os familiares deles e para o público em geral, para a sociedade, o que faz e por quê. E para que serve. E isso é algo muito, muito bacana, porque você recebe imediatamente um retorno de feedback muito rico. Hoje em dia, vivemos um período onde a introdução da IA, dos robôs, nas empresas aumenta rapidamente. E, do outro lado, minha sensação é as pessoas que trabalham nas empresas são carentes de contatos pessoais, até emocionais, sociais, com os colegas, com os funcionários. Tudo isso reforça
esse rol novo do gestor moderno. Ele tem que ser um comunicador, ele tem que saber se mostrar, ele tem que atender às necessidades deles todos. Como fala bem, né? Que aula que temos aqui. Pegou, né? Sacou esse insight valiosíssimo. Se de repente você ainda está um pouco retraído e fala, será que eu tenho que me lançar nesse mercado da comunicação? Precisa, olha aí. Segue o exemplo do Klaus, né? Que por várias experiências viu a necessidade de aparecer mais, de se mostrar, de falar aí com o público e com empresários, né, para fazer negócios, né, e além dos empresários, com os seus colaboradores, os familiares dos seus colaboradores e tudo mais. Então é isso, meu. Como eu disse para você, o podcast Mundo Empresarial compartilha histórias e insights valiosos que você, que eu, enfim, podemos levar para os nossos negócios, para as nossas vidas aí, seja empreendendo, seja na vida pessoal, social e tudo mais. Mais um exemplo, Tiago. Pois não. Semana passada eu fui convidado por um amigo de largos anos, quem é diretor-geral de uma empresa alemã no sul do Brasil. Ele me convidou para a festa de inauguração da nova fábrica deles. Nessa festa houve 250 executivos e, no momento, ele me apresentou para o CEO do grupo alemão dele. E quando ele me apresentou ao senhor alemão, o senhor alemão falou para mim, mas eu te conheço das redes sociais, você é muito ativo. Então. Que legal, que legal. É. Por isso que precisa se comunicar, se mostrar, né? Estar à disposição, enfim, ter esse lado comunicador, né? Fazer essa ponte, essa ligação, que às vezes a gente não sabe, não consegue mensurar aonde a nossa voz, a nossa imagem está chegando, né? E sabe, outra ressalva. No passado, as empresas acreditaram muito o melhor é o marketing profissional no sentido de mostrar os produtos, os folhetos e tudo, mas hoje em dia isso mudou. Isso mudou no sentido, o que é mais importante pelo marketing para as empresas é mostrar pessoas com carne e osso, até com fraquezas, emoções autênticas, vivas. Isso é o que o público quer. E não criações da IA e fotos bonitas. Perfeito. Ô Klaus, ao longo da tua carreira, e principalmente agora à frente da KFH Service, você se define como um médico de emergência para empresas e empresários. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual foi o caso mais desafiador na sua carreira, o que você aprendeu, enfim, o que você aplicou para ajudar empresas a saírem do buraco, a se reconstruírem. Eu diria, todos os meus trabalhos tinham fases extremamente desafiadoras. Mas vou dar a você um exemplo. Quando a Henkel me convidou para chefiar a recém-adquirida fábrica de cosmética La Torre em La Coruña, Galícia. Espanha. A situação era a seguinte. Espanha e Portugal tinham uma central regional da Henkel. E essa central, devido à importância e ao sucesso do mercado deles, das vendas deles, era muito forte. E a divisão cosmética fez um piloto na central em Düsseldorf, Alemanha. Porque eles falaram,
vamos juntar todas as responsabilidades para as empresas de cosmética centralmente aqui em Düsseldorf. E essas funções não vão mais reportar diretamente às centrais regionais. E a central precisava de um cara para assumir essa função na Espanha. E quando eles mandaram meu CV de forma correta para a central regional em Barcelona, o presidente lá deles me matou. Ele falou milhões de coisas negativas sobre mim porque eu não podia ser o candidato. Eu não sabia, eu não conseguiria, eu não falava, eu não nada. Por quê? Porque ele queria um candidato próprio dele lá. E nessa situação eu cheguei em La Coruña entre todos os partidos. Entre a Alemanha, que queria coisas de mim, e Espanha, que não queria coisas comigo. E eu tinha minha fábrica, empresa, onde eu precisava mudar coisas. Então foi muito complicado. Foi um desafio enorme me livrar dos espanhóis, convencer e ganhar a confiança dos alemães e conseguir sucesso rápido na minha empresa na Espanha. E conseguiu? E consegui. E aqui o senhor o senhor atribui a esse êxito, a esse sucesso? Veja bem, um elemento claramente é o seguinte: quando o presidente da divisão cosmética me convidou para isso, ele perguntou: você fala espanhol? Eu falei: não, eu só falo português. E ele falou: não, isso eu mesmo. E quando eu cheguei em La Coruña, minha primeira apresentação com 15 pessoas de diferentes sindicatos, com todos os gestores, com os espanhóis de Barcelona. Quando eu me apresentei e mencionei minha estadia no Brasil, uma senhora de um dos sindicatos começou a falar em gallego comigo. E esse gallego é um velho português. Eles me entenderam e eu entendi eles. E isso foi fenomenal, porque facilitou e agilizou enormemente minha comunicação com o pessoal lá na fábrica. Eu ganhei eles. Que legal. Eu ganhei eles. Né? Viu? Agora, essa familiaridade com o português, com o nosso idioma aqui, foi naquela primeira vinda, em 96, 97, que você se aprofundou, se aprimorou? Como é que foi? Veja bem, como foi previsto, eu ficar 2 semanas no Brasil. Isso. Não faz nenhum sentido aprender português para 2 semanas. Mas como eu estiquei para 3 anos e eu assumi do início a função de gerente de um grande projeto, eu não tinha como fugir. Eu precisava rapidamente adquirir uma condição para me comunicar em português, pelo menos o básico. Agora, eu fiz uma contribuição minha, eu me esforcei muito. Em todas as minhas roupas eu tinha estes pequenos livros de dicionário para olhar as palavras certas e tentar combinar uma frase e me expressar. Mas, do outro lado, eu notei nos anos 90, desde o início, algo que eu acho muito legal no Brasil. Os brasileiros são muito acessíveis no sentido de ajudar estrangeiros que não dominam o idioma
fazer pontes. Uhum. Até hoje, eu não encontrei nenhum outro país onde as pessoas ajudam tanto ao estrangeiro. É fenomenal. Que legal, que legal. Bom, natural da Alemanha, da cidade de Kaiserslautern, é isso, né? Correto? Corretíssimo. E deixou Kaiserslautern em que ano? Olha, estritamente eu deixei Kaiserslautern um dia após meu nascimento. Ah, só nasceu lá? Porque eu só nasci no hospital em Kaiserslautern. Tá. Eu cresci num povoado de menos de 1.000 habitantes no meio da mata, longe de tudo. E após minha família mudou para uma cidade e após eu cresci alas. Muito bem. E assim, alemão, nascido na Alemanha, tudo mais, e não pensa em voltar para lá? Não, de jeito nenhum. Porque, assim, eu estava lendo um pouco da sua história, assim que se formou, foi trabalhar numa empresa, daí teve a oportunidade de ir para a Espanha, não é isso? E daí, quando voltou para a Alemanha, o senhor decidiu que queria ir para um outro país, não queria permanecer lá. Olha, eu falei naquela época para o chefe da divisão, eu quero ir mais longe possível. Se você tiver uma vaga na Lua, eu vou. E o cara topou. Por quê? Eu acho, como eu cresci e vivi muito tempo na Alemanha, e como eu tive este prazer de conhecer outras culturas, na Alemanha, e na Europa e depois fora, isso criou uma vontade de ficar longe da Alemanha. Eu sou alemão, imigrante, mas eu gosto da Alemanha, eu gosto de coisas da Alemanha, eu não gosto de outras coisas da Alemanha. Eu gosto de alemães, mas tem alemães que eu não gosto. E o que eu mais gosto hoje é de ser turista na Alemanha. Viajar com minha esposa, com nossos filhos, fazer um passeio. Mas, como eu sempre trabalhei para empresas alemãs, minha vida profissional inteira, meu normal eu tenho 3, 4 vezes por ano ir de trabalho para a Alemanha. Mas quando eu chegar na Alemanha, o primeiro que eu confiro cadê meu bilhete de volta? Por isso que a gente falou no início, né? A tua esposa, a Selma, disse, né? E eu uso as palavras dela, o alemão mais brasileiro que eu já conheci. Eu aguento uma semana. Se for de férias, 2. Nada mais. Klaus Friedrich Hepp, participando do podcast Mundo Empresarial. Para a gente finalizar essa nossa conversa, Klaus, quais os planos futuros da KFH Services, do Klaus Friedrich Hepp? Enfim, fique à vontade. Bom, é o seguinte, consciente da minha idade avançada, eu combinei com todos os meus clientes, eu vou trabalhar para eles mais um par de anos. Após uns anos, pode ser 3, 4 anos, eu não vou me aposentar no sentido sofá, Netflix, popcorn, mas eu vou me dedicar mais ainda aos meus hobbies, meus próprios interesses e alguns negócios
que eu posso imaginar continuar. Por exemplo, representante comercial é algo que estrategicamente eu posso levar onde for. E outro fato é que minha esposa acabou de lançar a empresa RCA Joias, maravilhosa dela. E eu já falei para eles, olha, 3, 4 anos eu posso ser seu chofer, seu comprador, inspector de qualidade, administrador financeiro. Sim, sim. Já sou conselheiro dela. Bacana, né? sim. Muito bom. Klaus, só tenho a agradecer a tua presença, a participação aqui no podcast Mundo Empresarial. Enriqueceu essa mais de 1 hora de conversa aqui. Gostei muito, tive uma aula. Tenho certeza que você que tá me assistindo aí do outro lado da tela também concorda. E desejar sucesso, vida longa ao senhor, a KFH Services. Continue ajudando mais e mais empresas. E para finalizar, uma mensagem, de repente aí para quem é empresário, empreendedor, que precisa dos teus serviços, da sua gestão interina, de mentorias, enfim, e precisa de conhecimento, de auxílio. Fica à vontade para fazer aí as suas considerações e convidar o pessoal para te procurar. Minha mensagem é a seguinte: eu pessoalmente me surpreendi porque eu nunca decidi, eu só vou trabalhar para empresas alemãs. Mas elas sempre me procuraram e até hoje eu só trabalho para empresas alemãs. Mas eu sempre tinha na mente, mas, gente, um cara como eu, com experiência no mundo inteiro, em muitas indústrias, não seria um ótimo conselheiro, consultor para empresas nacionais que precisam se internacionalizar, que precisam de conceitos modernos para a gestão das empresas deles. Então, eu estou disponível, eu estou ainda torcendo conseguir um cliente brasileiro. Olha só. E estou disponível, né? Acho que achar-me não é difícil. Eu sou muito conhecido e sou um homem público, estou em todas as redes sociais e quem quer encontrar-me vai me achar. Bacana. KFH Services, anote bem esse nome, Klaus Friedrich Hepp, esse imigrante alemão, é o alemão mais brasileiro que eu e muita gente já conheceu. Fã da banda Raça Negra. Obrigado, Klaus. Sucesso. E torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, gente. Olha só, hein? Fã do Raça Negra, torcedor do Flamengo e que mais? E mais uma porção de coisas. Obrigado, sucesso cada vez mais. Obrigado a você que me acompanhou até agora. Sucesso, obrigado pela grande audiência. Por favor, faço convite para compartilhar esse conteúdo para mais e mais pessoas, para que esse vídeo chegue aí a tantos e tantas pessoas que precisam ouvir esses insights valiosos compartilhados hoje aqui no podcast Mundo Empresarial. Obrigado também ao Grupo Convenção, parceiraço do programa, e a gente se fala num próximo episódio. Até lá.